Uma das grandes dúvidas que surgiu quando a adaptação de The Last of Us foi anunciada pela HBO era se a produção ia conseguir quebrar o estigma das adaptações de games, né? Afinal, tantas e tantas tentativas foram feitas ao longo dos anos com games de sucesso aí, e é raro, é difícil a gente até contar na mão os que fizeram realmente jus ao material de origem. Nesse contexto é com grande alívio que eu digo para vocês que estão assistindo esse vídeo que a primeira parte dos 9 episódios aí da primeira temporada de The Last of Us trouxe um belo cartão de visitas realmente de que essa adaptação ela tem tudo para não só fazer jus ao material de origem, mas expandir conceitos também daquela história que é tão envolvente, tão instigante e que deixou tantos fãs aí da série dos jogos, né, mundo afora, preocupados ali, né? Será que vão fazer jus realmente a essa história tão querida por tanta gente? E eu acho que sim, a gente vai ver isso através dessa série da HBO aqui, produzida pelo Neil Druckmann, que foi criador lá do jogo, né, original, e que está produzindo a série também ao lado do Craig Mazin, produtor da excelente minissérie Chernobyl, que está disponível na HBO também, e da qual até fiz um vídeo aqui no canal, fica aí o convite para você conferir, se tiver curiosidade. Mas vamos falar um pouquinho então dessa adaptação de The Last of Us para o mundo das séries de TV, né? Primeiro, acho que foi feliz a decisão de realmente fazer isso em forma de série e não de filme, porque conseguir traduzir aquele universo, o tamanho daquele universo, a complexidade daquela história, né? O tempo exige que a gente realmente fique envolto com aquela história, com aquele universo, com aqueles personagens, para que a gente realmente sinta o peso das escolhas, das decisões e das alterações que a relação entre os protagonistas, né? E eu estou falando aqui do Joe e da Ellie, né? Feitos aqui na série pelo Pedro Pascal e pela Bella Ramsey, os dois excepcionais, né? Os dois surgiram lá em Game of Thrones, estão trabalhando juntos de novo aqui agora de forma mais direta, né, nessa adaptação de The Last of Us. Então eu acho que essa primeira impressão realmente é muito feliz, eles foram muito felizes, entenderam realmente a necessidade de incluir personagens novos e expandir certas histórias, certas tramas, dar mais contexto realmente e dar mais peso realmente àqueles personagens, seja através da abertura ali, que a gente vê através dos olhos, pela perspectiva, né, principalmente da Sarah, expandindo um pouquinho mais do que a gente viu lá no jogo, né, a relação dela com o pai, todo o esforço dela para consertar o relógio que ia dar de presente para ele no dia do aniversário, quando tudo começa, né, a relação dela com a vizinha, né, visitando ali os vizinhos e tal, que acabariam se tornando então as primeiras vítimas ali dos efeitos ali dessa pandemia, começando e eclodindo realmente para dominar o mundo. É a história que começa em 2003, diferente dos jogos, uma história que começa em 2003, uma era que não tinha redes sociais, então o Craig Mazin, que dirige o primeiro episódio também, né, além de ter escrito, ele vai mostrando pra gente com algumas dicas, né, quando a Sarah tá lá na sala de aula, ela vê o reflexo do aluno colega do lado ali que já estava perdendo as funções motoras, né, a capacidade de controlar as funções motoras. Quando ela está visitando a vizinha, a gente vê lá naquela cena de fundo que é até de certa forma aterrorizante, né? Quando a gente vê aquela senhora ali na cadeira de roda já mostrando os primeiros sinais de que o fungo já estava totalmente dominando ela ali. E os outros que a gente vai vendo, né, a movimentação da equipe de bombeiros, das forças policiais, né, forças armadas ali. E a gente está falando de uma era que não tinha ainda redes sociais, a gente não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nada. Então, para as pessoas descobrirem o que estava acontecendo, levava um pouquinho mais de tempo, né? Talvez é só no final do dia, com o telejornal, elas fossem entender realmente o que estava acontecendo, né? Então, essa decisão, inclusive, de começar a história em 2003 é feliz por isso, porque realmente mostra o mundo sendo pego de surpresa, né? Boa parte das pessoas sendo pegas de surpresa com a eclosão de toda aquela pandemia e o caos se instaurando em todas as grandes cidades, né? E a gente vê então o que no jogo durava cerca de 15 minutos, durando 34 minutos aqui na série, para introduzir realmente essa história, que começa com uma coisa que é inclusive inédita, que não existia nos jogos, uma entrevista lá no final da década de 60 com dois epidemiologistas alertando sobre os perigos, né, do que o aquecimento global poderia representar para a Terra, como por exemplo, mutação de fungos que poderiam talvez, numa mutação ali específica, provocar realmente uma pandemia que ia dizimar boa parte da população mundial e colocar o mundo de joelhos sob caos constante e completo, né? E a série consegue realmente traduzir isso naquela abertura ali, repetindo muito do que a gente viu no jogo, inclusive, né? Principalmente naquele momento da fuga, né? Que eles fogem de casa ali, estão tentando buscar alternativas de fugir de do caos que se instaura ali na cidade onde eles viviam, no Texas. E a gente vê aquilo toda sob a perspectiva da Sarah também, né? E ela ficando aterrorizada, a gente vai se colocando no lugar dela, né? Porque a gente
acompanhou a rotina dela naquele dia, né? Então a série conseguiu realmente criar no espectador nesse sentido uma conexão com a personagem e a forma como ela está vendo o mundo entrar em colapso. De repente, do nada, num dia normal e de repente o mundo entra em colapso absoluto. A gente vê então através dos olhos dela e quando ela morre, né, tal qual acontecia na abertura do jogo, a gente sente o peso do que o Joel está sentindo, né, da perda repentina da filha, de uma forma tão bruta, tão cruel, sem que ele pudesse fazer muita coisa. E aí os 20 anos se passam, a gente está em 2023 na série, né? Então a gente está vendo um 2023 de um mundo devastado, tomado pela natureza realmente, e pequenos bolsões de sobreviventes controlados à força bruta do exército, ali tentando fazer com que as pessoas realmente vivessem, tivessem uma chance de sobrevivência, mas sem muita perspectiva também, né? Porque as pessoas viviam uma vida muito precária, muito decadente realmente, sem perspectiva de melhora nenhuma, né? E ao mesmo tempo que a gente vê os esforços de alguns pequenos grupos, liderados ali são os chamados Fireflies, né? Os vagalumes, né, que lideram então esses pequenos esforços civis de retomada de uma sociedade organizada de novo, tentando sobreviver naquele mundo, naquela nova realidade, né. E aí, nesse meio tempo a gente redescobre o Joel, 20 anos depois, um homem absolutamente devastado por tudo aquilo, né, amargurado, incapaz de se conectar emocionalmente com qualquer pessoa que seja, embora ele tenha uma relação ali com a Tess, né, a versão da Tess aqui na série, que é feita pela Anna Torv, lá de Fringe, né, excelente também, e a série consegue realmente expandir um pouquinho mais dessa noção, sabe, de a gente ver que a humanidade se foi. As pessoas estão vivas, mas elas não são mais praticamente, elas são de certa maneira zumbis também, né, vivendo de um lado para o outro, mas sem qualquer chance de qualquer perspectiva real de uma mudança, de uma melhoria, de uma retomada da vida normal naquele momento. E é a partir do momento que o Joe encontra e conhece a Ellie, né, feita pela Bella Ramsey, eles vão então iniciar essa jornada de caminhada porque a Ellie poderia representar uma chance de cura, porque ela aparentemente era imune ao vírus, né? Ela foi mordida por um desses humanos zumbificados pelos fungos e ela não desenvolveu a doença, né? Ela continuou normal, então ela poderia desempenhar esse papel aí de ser uma cura para essa pandemia que se instaurou no mundo, né? E aí a jornada dos dois é de tentar caminhar, encontrar os vagalumes, porque eles teriam uma equipe médica ali pesquisando e poderiam usar o sangue da Ellie para, quem sabe, desenvolver uma cura para essa doença, né? E a gente vê o início dessa jornada, as escolhas todas que os personagens têm que fazer, a dureza da relação dos dois ali, principalmente, né? Porque o Joe não quer se conectar mais com ninguém. Ele não consegue, na verdade, não é nem que ele não quer, ele não consegue, né? Ele perdeu isso ao longo, por conta do trauma da morte da filha 20 anos antes e todas as coisas que ele teve que fazer ao longo desse período, como a gente viu nessa primeira abertura, inclusive, né? Os tipos de trabalho que ele fazia ali, tendo que botar corpos ali de outras pessoas para queimar, inclusive corpos de crianças, né? Como a gente vê na sequência inicial ali também. Então a série acho que foi muito feliz de captar realmente todo esse universo, a construção, o design de produção todo daquele mundo devastado realmente, né? Opressor, as pessoas realmente se sentindo sufocadas ali, né? O tempo todo, né, pelo poder instaurado ali dos militares, tentando estabelecer um mínimo de controle ali, mas e a falta de perspectiva de nada, né? Você está vivendo um dia após o outro sem qualquer... E aí, vou ficar assim até quando? Até ser atacado, até morrer por algum motivo tolo, né? Então, esse é o mundo de The Last of Us que foi capturado, acho que com muita excelência aqui nessa abertura, pela dupla Craig Mazin e Neil Druckmann. E eu acho que eu estou muito curioso realmente para ver onde essa história vai caminhar, que elementos novos eles vão incorporar a ela, né, de certa forma também, porque como eu falei na abertura, é uma exigência que a mídia tem, né, ela carrega, né, você não pode querer fazer exatamente tudo igual que estava no jogo, você pega as melhores partes do jogo, os pontos fortes que o jogo tem, transpõe ele para a tela, mas contextualiza, recontextualiza ou acrescenta elementos novos também para que essa história realmente se torne tão envolvente quanto era quando a gente estava do lado de cá, com o controle na mão, fazendo aqueles personagens caminharem para dar andamento àquela história e ver até onde ela culminaria. A série tem esse desafio e eu acho que esse primeiro momento foi muito feliz de realmente mostrar que eles entenderam as nuances que a adaptação de um live action exige para fazer uma história tão complexa quanto The Last of Us fazer sucesso, tanto sucesso na TV quanto fez lá nos videogames. E você, conferiu já a estreia de The Last of Us?
Se sim, diga aí embaixo se você já era fã dos jogos também, já tinha jogado várias vezes, ou se está conhecendo esse universo pela primeira vez através da série da HBO, quais são as suas expectativas para ela, comenta aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa e eu deixo aquele convite de sempre. Se inscreva aqui no canal se você por acaso não for inscrito, acione o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu agradeço por ter assistido. Tchau!